Esdras, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Esdras, capítulo de número 7. Até aqui nós já tivemos uma história bastante intensa depois de o povo sair do cativeiro da Babilônia, amém? Foi uma história muito intensa, né? Que vem a liberação, aquela bênção, depois vem a oposição, depois Deus faz um reboliço e o rei libera tudo que tinha para liberar, né? E assim vai seguindo. Parece que todos acharam. Vou aguardar só mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Esdras, capítulo de número 7. Enquanto os irmãos procuram, aqui é a parte B do livro, né? Até o capítulo 6, nós estávamos na parte A do livro, agora é a parte B, onde a história ela muda quase que completamente. Aqui é como se fosse um outro livro de Esdras, é como se separasse Esdras 1 e Esdras 2, mas está tudo junto em um livro só, que é o livro de Esdras. Diz assim o texto: E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Atube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraote, filho de Zaraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizoar, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão de Deus, a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão.
e para levares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereça-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa do tesouro do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 couros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros dessa casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem a lei do teu Deus, e aos que não sabem, as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os teus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, que palavra poderosa, Senhor, nessa noite. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, esteja com a sua mão aqui sobre mim e sobre todos nós aqui para receber esta palavra, meu Deus, para ela ser transmitida conforme a tua boa vontade, meu Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus tremendo, meu Deus, e igual a ti não há outro, Senhor amado. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para aprendermos da tua palavra hoje, meu Pai, porque nós precisamos, meu Deus, nós estamos aqui porque precisamos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar e adore ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Queridos, como eu falei, nós estamos entrando agora na segunda parte do livro de Esdras. Aqui agora a história ela é diferente. Diferente por quê? Nós vimos, né, a minha sogra, ela trouxe o capítulo 5 e o capítulo 6, e é um capítulo que trata de uma oposição muito grande na época de Zorobabel. Quem lembra?
Era na época ainda de Zorobabel. Só que Zorobabel está lá atrás e Esdras agora entra ele. O que acontece? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Esdras estava escrevendo um relato que aconteceu. Capítulo 7 para frente, Esdras está falando do relato que aconteceu com ele no tempo dele, no tempo que o ministério dele ali tem o auge do seu ministério ali como escriba. Como é que é isso? Aqui, alguns estudiosos falam que passa 60 anos, outros que passam quase 80, ou seja, passa bastante tempo. O que acontece nesse tempo? Nesse tempo que passa entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que são muitos anos, né, para lá de 60 anos, passa todo o acontecimento que Esther acontece. Ali troca de rei, já não é mais o rei Dário, né, ou Dario, já não é mais ele, agora é o rei Artaxerxes primeiro, e esse rei, ele acaba sendo usado por Deus. Antes disso acontece ali, ainda há muita gente na Babilônia, né, no Império Persa, ainda há muita gente do povo de Deus lá, e no livro de Esther, para resumir a história, acontece uma tentativa de genocídio, né? Amã é usado ali para querer acabar com todo o povo de Deus de uma vez só, igual Hitler tentou fazer. Então é uma tentativa de genocídio, mas Deus nesse período não deixou acontecer. Mas mesmo assim, o que acontece? Nós vemos que na Bíblia o povo tem sempre seus altos e baixos, né? O povo está naquela fé, naquele fervor, passa uns anos, o povo esfria novamente, começa a desobedecer a Deus. E aqui acontece isso de novo. No capítulo 6, o povo agora está com Zorobabel. Durante o período ali que acaba o capítulo 6, o povo está firme, consegue construir o templo. O templo já, aqui nesse texto, o templo já tinha sido construído há muito tempo. O templo já estava pronto, né? Porque Dario, ele manda os opositores ajudar com tudo que fosse preciso e o templo ele fica pronto. Nesse período em que nós lemos, o templo está pronto, os muros da cidade não estão prontos. Então é como se Jerusalém, é como se o povo de Deus, financeiramente, é como se o povo de Deus ainda tivesse capenga. Ainda era um povo fraco. Mas só era fraco porque o espiritual estava fraco. Por isso que eles estavam ainda fracos. Nesse período, o povo tinha se misturado de novo com mulheres que não era para se misturar, que era para ser um povo ali escolhido, né, casando com as mulheres dali. Só que o que acontece? O povo desobedece os mandamentos do Senhor novamente e se enfraquece espiritualmente novamente. Só que lá na Babilônia tinha um homem chamado Esdras. E esse homem, ele era estudioso da palavra. Só que eu não sei se eu vou conseguir transmitir o quanto ele era estudioso. Porque eu vou te falar uma coisa. Para trazer uma pregação, requer um estudo. Requer uma preparação, né? É Deus que dá a mensagem é dele, já está dada. Mas requer uma preparação para transmitir o que Deus deu. Tem que preparar. Outra coisa, vou subir muito o nível. Outra coisa é alguém estudar para traduzir a palavra de Deus para uma outra língua. Por exemplo, a Bíblia original é hebraico, aramaico e grego. A Bíblia original, 3 idiomas. Alguém estudou e muito para traduzir. João Ferreira de Almeida, ele dedicou a vida para traduzir para o português e não concluiu tudo.
teve que outros terminar a tradução de tão difícil que é. Estudar para poder traduzir para outro idioma. Porque tem que traduzir no mais fiel possível. E ainda assim, ainda pode acontecer de ter alguma coisinha de tradução que com o estudo corrige, não tem problema. Né? Agora, outra coisa, é um nível ainda mais avançado de estudo, é alguém estudar para ser escriba. É um nível acima, vai além disso. Por quê? Porque agora está tratando de texto original. E texto original, que é a palavra de Deus, não pode ter uma vírgulazinha errada. Não pode ter uma letrinha errada. Tem que ser conforme está escrito, conforme Deus falou. E é desse nível que um escriba ele estuda. Ou seja, é um nível de conhecimento que, se nós quiser ter, talvez a gente passe a vida toda e não consiga chegar nesse nível. Estão entendendo? Então nós estamos falando de um homem aqui estudioso da palavra de Deus, que é o próprio Esdras. O que acontece aqui? O povo está capenga, o povo está fraco espiritualmente. O povo já foi liberto da Babilônia faz tempo, já construiu o templo faz tempo, e o povo ainda volta a se desviar ainda das coisas. Os pecados não é aqueles graves, de profanar o templo, não é os pecados de oferecer os filhos a Moloque, não. Mas ainda estava andando na desobediência. Estava fraco espiritualmente, estava tendo as coisas no templo, estava tendo a adoração, mas o povo esfriou. O povo esfriou. Mas sabe uma coisa boa? É que Deus faz de novo. Glória a Deus. Nós não precisa vir para cima do púlpito chorar porque tá frio. Não, Deus faz de novo. Nós precisamos vir para o púlpito clamar para Deus fazer de novo. Não é porque esfriou que vai acabar. Não, Deus tem fogo de sobra. Amém? Glória a Deus por isso. Aqui nós já vamos entrando no texto. Passada todas essas coisas que eu falei, que eu resumi para poder falar, para poder dar tempo a gente concluir esse capítulo. Mas acontece muita coisa nesse período. Nós, por exemplo, nós teríamos que passar o livro de Esté, Ageu, Zacarias, tudo para depois entrar aqui. Mas vamos aqui. Passar todas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, que é o rei lá da época de Esté, rei da Pérsia, Esdras, filho de Cesarias. Aqui, Esdras agora começa a provar quem ele é. Começa a provar. Por quê? Porque isso é importante. É importante saber quem é ele. E ele vem de uma das linhagens mais importantes. Uma das linhagens mais importantes. Então ele vai falando, ó, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Atube. Quem for ter filho ainda, já tem um monte de nome aqui, ó. Filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ou seja, não é qualquer linhagem. Não é qualquer linhagem. Né? É uns nomes. Mas ele por que ele está trazendo isso? Porque tem que provar, né? Tem que provar quem ele é, que ele não é qualquer um. Ele vem da linhagem de Arão. Só que eu sei que aqui a gente conhece Arão. Só que tem uns nomes aqui que é importante para a gente entender que é um homem importante. Ó, Finéias, ele tinha um zelo pela santidade, um zelo. Finéias, ele interrompe um pecado grave no meio do povo. Na época de Finéias, ele é da linhagem de sacerdote, ele interrompe um pecado grave no meio do povo. Ele cessa a praga que estava matando o povo em Israel. Então Deus faz coisas grandes através de Finéias. Zadok, acha Zadok aí. Zadok,
Zadok é do período do reinado de Davi e Salomão. Ele permanece fiel, enquanto outros sacerdotes se desviam. Ou seja, a gente vai ver um padrão nessa linhagem. Não vou falar de todos não, porque não dá tempo. Mas tem aqui também Ilquias. Ilquias está acima de Zadok aí. Ilquias, né? Ele encontra lá... ele que encontra o livro da palavra de Deus perdido no templo. Gera um avivamento ali no tempo de Josias. Tem também Azarias, né? Ele aparece na linhagem sacerdotal ao longo das gerações, associado ao funcionamento contínuo no templo. Tem Amarias. Amarias, ele é ligado à organização do culto e liderança religiosa. Tem Cesarias. Cesarias já é o pai de Esdras e ele morreu pela mão dos babilônicos. É como se fosse ali, é como se olhasse assim para toda aquela linhagem e falasse assim: agora acabou. Porque vinha uma linhagem de fidelidade a Deus lá desde Arão até Cesarias, o pai de Esdras. E ele morre na mão dos babilônicos. Mas o filho dele se torna um escriba e sacerdote. Não, agora não é só sacerdote. Talvez o povo na época pensou assim: morreu alguém de uma linhagem importante, agora acabou o fim de toda aquela linhagem, que é uma marca de fidelidade no povo de Deus. Mas não, o menino ele se torna um estudioso, ele se torna um escriba e está também como sacerdote por estar na linhagem sacerdotal. Ou seja, talvez alguém pensou que acabou, mas aí veio mais forte ainda. A fidelidade ela continuou, porque Deus em um desses aqui, eu não me lembro qual, mas o Senhor ele faz uma aliança com essa linhagem aqui. E Deus levanta Esdras ali na Babilônia. Então ele é filho de Arão, ou seja, é da linhagem de Arão, o sumo sacerdote Arão, que é irmão de Moisés. Versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Isso aqui é muito interessante, porque não tem como. Aquele povo na época não tinha os escritos, era para poucos. Os escritos da lei de Moisés era para poucos, né? A gente vê já Daniel, já velho, já idoso, com os textos de Jeremias, porque era uma coisa difícil de se ter. Lá no final do cativeiro que Daniel descobre que vai ser 70 anos de cativeiro. Por quê? Porque os textos eram escassos. Mas Esdras ele teve acesso por conta do pai sacerdote e ele aproveitou a oportunidade de que ele tinha a palavra na sua mão. Então o que ele faz? Ele aproveita essa oportunidade ao máximo e estuda ao máximo. Olha a oportunidade. Não era todo mundo que tinha o texto, mas um homem, aproveitando que tinha o texto, aproveitando que tinha a palavra, ele estuda, e estuda, e estuda. E ele mesmo está falando, hábil na lei de Moisés. Continuando. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Essa parte é muito boa. Segundo a mão do seu Deus, que estava sobre ele. Sem a mão de Deus, irmãos, a gente faz o quê? A gente não... Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Se não for a mão de Deus, ele está aqui falando, hábil na lei, eu estudei. Mas se não for a mão de Deus, não tem estudo, não tem capacidade, não tem beleza, não tem dinheiro. Sem Deus a gente não pode fazer nada. E aqui
capítulo 7 e 8, ele mostra que é tudo a mão de Deus. Ele fala, eu me esforcei, mas foi a mão do meu Deus. Foi a mão de Deus. Aqui, ó, foi segundo a mão, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Uma parte importante, que eu fiquei curioso, e eu fui buscar a resposta, mas a resposta ela não tem com relação a isso. Como é que foi essa abordagem de Esdras com o rei? O rei não simplesmente falou, vocês podem ir embora. Não. Esdras teve que buscar essa resposta da parte do rei. Ele não fala como é que foi o diálogo dele com o rei, o que aconteceu. Eu fui pesquisar, não tem escrito nenhum para falar como é que foi essa conversa dele com o rei. Na tradição, nem dos católicos, não tem nada para falar como foi essa conversa com Deus. E provavelmente isso acontece porque também o papel era escasso. O papel era algo difícil para escrever, para se ter em mãos. Naquele tempo não tinha papel para a gente fazer cópia de hino. E esse monte de cópia que some, a gente vai lá e faz mais, não. Naquele tempo, uma folha dessa era algo muito valioso. Chamava papiro, tinha ainda os pergaminhos, então era muito valioso. Não dava para colocar, provavelmente, o diálogo dele com o rei Artaxerxes. Mas, provavelmente, se especula pelos padrões da Pérsia, que tem os documentos da Pérsia até hoje. Alexandre o Grande, ele fez uma biblioteca e ele colocou muitos livros, milhares de livros lá. E tem um padrão de negociações de como era feita essas coisas. E provavelmente Esdras, com todo o seu estudo e preparação e a mão de Deus sobre ele tem uma conversa com o rei. E o rei é convencido, não por ele, mas pela mão de Deus, mas através da habilidade dele em usar a palavra, ele consegue convencer aquele rei de fazer uma carta liberando ele de poder, ele, o povo e mais tudo que precisasse para ir para Jerusalém fazer uma inquirição. Vocês estão entendendo? Isso não é algo fácil de fazer. Isso não é algo fácil de fazer, porque aqui o próprio rei ele já fala assim mesmo, rei dos reis. A gente sabe que rei dos reis é Jesus, né? A gente sabe disso. Só que o rei, ele se coloca como rei dos reis porque ele era o governante maior daquela época e ele mandava em todas as províncias, inclusive Jerusalém, nesse tempo. Aí vem as especulações que nós não podemos fazer muito, mas algumas que provável é que Jerusalém, por estar muito fraca, a gente sabe que esse povo é um povo que dá trabalho quando eles se afastam de Deus. Então talvez Esdras convenceu o rei, por conta disso. Esse povo pode ser um povo que dá trabalho quando esse povo não está ali certinho no caminho do Senhor. Então, possivelmente, por conta de problemas, o rei vai e libera esse povo. Mas também tem uma outra possibilidade ainda maior do que essa, que é o mesmo caso de Dario. O rei estava interessado nas coisas dele, na oração que é para ele e para os filhos dele. Vocês lembram de Dario? Dario fala para os opositores, é vocês que vão dar porque esse povo vai orar por mim e pelos meus filhos. No capítulo 6, Dario fala isso. Aqui, o rei Artaxerxes fala a mesma coisa. Ou seja, ele estava pensando nele. Mas isso tudo que eu falei aqui é a mão de Deus. Amém. Isso aqui tudo é a mão de Deus agindo. Por quê? Porque o povo precisava de uma chacoalhada. Isso tudo porque o povo precisava de uma chacoalhada. Se não tem ninguém em Jerusalém para dar uma chacoalhada, Deus chama alguém lá da Babilônia para viajar para Jerusalém, para ir em Jerusalém e dar uma chacoalhada naquele povo. Deus sempre responde com alguém. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas,
e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Subiu a banda toda, vamos dizer assim. Subiu todo mundo que precisava ir para Jerusalém dar uma chacoalhada naquele povo. Vocês estão entendendo? Subiu quem? Sacerdote, cantor, levita. O povo que precisa o quê? Adorar. O povo lá não estava conseguindo fazer do jeito que era para ser feito, mas tinha um homem na Babilônia que estava estudando e esperando por esse momento de chegar lá em Jerusalém e avivar aquela nação. Deixa Deus te usar para fazer isso também por onde você passar. E Deus vai te usar para chacoalhar esse Vila América, chacoalhar essa cidade. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso, que onde você passar, aquele lugar não vai ser mais o mesmo. Esdras vai fazer uma viagem só para mudar a realidade de um lugar que está precisando de Deus. E esse lugar é Jerusalém. Então veja bem, aqui no final desse versículo 7 tem uma data, que é a data, o 7º ano do rei Artaxerxes. Ou seja, já tinha passado todo aquele caso de Esté e agora vem essa questão. E versículo 8, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Aqui ele está dando a data dessa viagem, que foi aproximadamente 4 meses de caminhada da Babilônia para Jerusalém. Ou seja, é 4 meses caminhando. Só que não é só caminhando, porque tem um monte de homem, um monte de mulher, um monte de criança e um monte de carruagem com um monte de coisa. Ou seja, é uma viagem que ela é feita bem devagar. Bem devagar. Isso, como eu já falei, né, aproximadamente 800 quilômetros. Tem estudiosos que falam que é 1.300 quilômetros, 1.400 quilômetros, por conta da variação de caminho. Esse aqui, alguns estudiosos falam que é 1.300 quilômetros, porque eles vão beirando as águas, ou seja, dá uma volta maior. Em linha reta, 500 quilômetros, mas tem que dar voltas e mais voltas para poder chegar no local, ou seja, é uma viagem muito demorada. 4 meses de viagem, ele está datando aqui o tempo, 4 meses de viagem. Versículo de número 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da subida à Babilônia, e no dia 5º do mês chegou a Jerusalém, segundo, leia comigo, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Isso é bom demais, irmão. O rei liberou por causa de quê? Por causa da boa mão do Senhor. Eles saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia, por quê? Por causa da boa mão do Senhor. Ele chegou lá. Mas tem mais coisa, a mão de Deus ela é poderosa, amém? A mão de Deus é poderosa, ela faz mais coisas. Versículo 10, por quê? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Isso aqui é bom demais. Primeiro, a mão do Senhor fez o rei liberar esse povo. Segundo, a mão do Senhor fez esse povo chegar lá. Mas por quê? Porque Esdras tinha preparado seu coração. Esdras tinha preparado seu coração. Ou seja, lá na Babilônia, o povo estava vivendo sua vida, mas tinha um homem preparando o seu coração para um momento, para uma missão. Ele tinha decidido, eu vou estudar.
Ele tinha decidido, eu vou meditar na palavra, eu vou estudar cada detalhe de como é que agrada a Deus e eu vou ensinar esse povo a fazer tudo da forma que agrada a Deus. Isso é um líder. Mas ele não estava estudando para se amostrar. Lembra do tempo de Jesus? Os escribas, o que fazia? Ficavam fazendo pergunta para testar Jesus. Os escribas daquele tempo estudavam para chegar na frente de Jesus e fazer pergunta. Fazer pergunta difícil para ver se pega o mestre em algum deslize. Esdras não. Esdras não era desses. Esdras estuda porque ele quer ir para Jerusalém fazer uma festa para o Senhor. Ele está estudando porque ele quer liderar o povo a fazer a vontade de Deus. Ele decidiu no coração dele. Não é para testar ninguém. Não é para ficar batendo de frente com ninguém. Não é estudar a Bíblia para a gente se aparecer. Não, é para a gente ensinar e cumprir. Ensinar e viver. Viver e ensinar. É para isso. E acima de tudo, agradar a Deus. É para isso que a gente medita na palavra. Não é para se amostrar, não é para falar difícil, não é para discutir, debater. Não. É para usar com humildade e trazer para a nossa vida. E aqui, no versículo 11, ele mostra agora que ele tem uma cópia do decreto do rei, do que o rei fala. Ele tem a cópia da carta. Versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Ou seja, que ele apresenta a carta. Esta é a cópia. Artaxerxes, começou a carta. Artaxerxes, rei dos reis. Isso Artaxerxes falando. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeito. A saudação dele como é que é? Ele está aqui se identificando e falando também para quem que é a carta, que é o sacerdote e escriba da lei de Deus. Versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ou seja, ele não vai quem quer. Vai quem quer. Já percebeu que Deus não obriga ninguém a fazer nada? Você quer adorar? Você adora. Você quer orar? Você tem que orar. Mas Deus não vai te obrigar. Deus não vai te puxar da cama de madrugada e te jogar de joelho no pé da cama e falar, vá orar. Não vai fazer isso. Tem hora que o Espírito Santo acorda a gente, sim ou não? Mas obrigar não obriga. A gente é que tem que decidir o que a gente vai fazer. A gente é que tem que tomar a decisão. Esdras tomou a decisão lá na Babilônia. Eu não sou qualquer um. Eu sou um sacerdote e eu vou estudar. Porque o meu povo precisa. Amém? Amém. Então aqui, quem quiser ir, sacerdote, vá. Pode ir. 14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. A gente sabe que ele tinha a palavra para estudar. Sim ou não? Só que agora ele é mandado para uma inquirição. O que é isso? É uma missão. Ele está indo para uma missão. Não vai precisar voltar. Mas ele está sendo enviado pelo rei, que é conforme a mão de Deus. Ele está sendo enviado para uma missão. Ó, quem você quiser levar com você pode ir. Mas ele está indo para uma missão para fazer o quê? Conforme aquilo que está na palavra, que está na mão de Esdras. Por aqui nós já vamos tendo uma ideia do que foi conversado entre os dois, né? Não tem a conversa, mas por aqui a gente começa a presumir que Esdras ele tem essa conversa de querer de usar aquela palavra para fazer culto ao Senhor. E é isso que é ordenado. Vai fazer uma inquirição em Judá e em Jerusalém
conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Versículo 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Aí vem aquela parte boa, né? A parte da bênção. Não só liberou. Vocês lembram que no capítulo anterior, os opositores eles foram obrigados a dar? Eles estavam fazendo oposição contra o povo de Deus, e aí eles foram obrigados a dar isso aqui, querendo ou não, eles tinham que dar, senão morria, né? E a casa era feita de entulho. Aqui não. Aqui a história é diferente. Houve um convencimento. Escriba, o Esdras, ele consegue convencer o povo, convencer o rei. E os conselheiros, tanto que os 7 conselheiros do rei também estão convencidos. O homem é bom. O homem entende do que está fazendo. Mas é segundo a mão do Senhor. Então aqui, eles recebem prata e ouro do rei. Para fazer o quê? Vamos lá. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo sacerdote, que voluntariamente oferecerem para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então aqui ele recebe o ouro do rei e ainda tem mais agora ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias. Ou seja, quem quisesse ajudar, o rei está decretando que quem quiser dar tudo, pode levar. Por quê? Porque sempre o governo ele quer puxar uma parte para ele, né? Vocês não vão levar tudo, tem que deixar um imposto. Não, aqui o rei está mandando levar tudo. O que te derem para levar, você pode levar. O rei está falando isso. Você pode ficar à vontade para levar, para fazer as ofertas. Vai receber ofertas voluntárias para a casa do seu Deus. Por que acontece? Isso acontece hoje também. Tem ainda aquele povo de outras religiões que vai em igrejas e quer o quê? Ofertar. Tem gente que nem entende nada. Mas ele sentiu no coração dele de ir lá na igreja e dar uma oferta. Abençoar um pastor. Abençoar a obra. Mas ninguém nem sabe quem é. Eu abria culto lá na UB6, culto de domingo, chegava um povo assim. Uma vez eu estava orando. Não foi Natan que estava orando e o homem veio no altar. E aí, Natan, nós tínhamos aquela mentalidade, né, que não podia parar de orar para dar atenção. Então Natan ficou para lá e para cá orando. Aí eu encostei no homem e perguntei. Falei, foi o quê? Porque o homem parecia que ele não estava muito certo. Mas é só gente diferente mesmo. Ele, eu quero um voto. Nunca vi um homem. Ele só queria um voto para ofertar, porque isso acontece. Então o rei está falando aqui, quem quiser ajudar voluntariamente nessa inquirição, nessa missão que esses homens estão indo lá para Jerusalém, pode ajudar. E o povo ajuda. Versículo 17. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares, com as suas libações, e ofereça-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Essa oferta ela tem um destino. O que o rei está dando, ele está dando, ele é pagão. O rei Artaxerxes, ele não é crente, mas ele quer dar da parte dele, para quê? Para ele receber a bênção. O escriba, ele provavelmente, Esdras mostrou para ele que se abençoar a casa do Senhor, o Senhor abençoa. Esdras, eu tenho certeza que Esdras mostra isso para ele. Porque ele quer abençoar e ele fala, quem quiser ajudar voluntariamente está aberto. Pode levar. E aí você pega, Esdras, dessa daí, desse dinheiro, desse ouro, dessa prata, você vai comprar os novilhos. É como se ele falasse assim, sou eu que estou dando. Viu? Aqui sou eu que estou dando, mas teve um tempo em Israel que a coisa estava tão feia
que os filhos de Eli, eles começaram a roubar o povo na fila do sacrifício. Eles pegavam o sacrifício do povo e tomavam a força para o povo, para eles aproveitar do sacrifício antes, porque eles eram 2 filhos terríveis. E sabe o clamor do povo? Era assim: espera pelo menos sacrificar. Porque ele sabia que o sacrifício a Deus que era o importante. Sacrificou para o Senhor, aí eles podem fazer o que quiser, que eles vão se ver com Deus. Mas da parte deles, do povo, o importante era colocar no altar para sacrificar, que aí eles não tinham mais culpa de nada. Aí os filhos de Eli, eles mandavam os servos deles puxar a oferta do povo à força para roubar, para eles aproveitar. Artaxerxes foi convencido provavelmente disso também. Dessa daqui que eu tô dando, você vai pôr lá no altar. Ou seja, ele entendeu alguma coisa que muito crente não entendeu ainda. A recompensa vem. E provavelmente ele entendeu que a recompensa ela é 100% verdadeira. Porque nós vamos ver na frente que ele está pensando nele. Olha só, então ele fala, portanto comprarás com este dinheiro novilhos, cordeiros, carneiros, cordeiros, com as ofertas de manjares e suas libações, e ofereça sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes com do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Ou seja, ele está direcionando aqui, porque ele está dando uma oferta completamente, tanto no altar, quanto para Deus, para coisa fora do altar. Está dando para o altar. Sobrou, faça conforme a vontade de Deus. Está aqui o sacrifício. Se aqui já for suficiente sobrar, usa conforme a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Se sobrar, faça conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Provavelmente houve utensílios que não tinham sido resgatados na primeira leva, de 50 mil. Aí ele está também aqui devolvendo outra parte dos utensílios que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha levado no ano 586, quando invade a Babilônia. Então aqui tem mais utensílios para Esdras levar. Versículo 20. E o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convém a dar, o darás da casa do tesouro do rei. Está precisando de mais alguma coisa? Está faltando mais alguma coisa? Pode pegar, pode pedir para os tesoureiros da casa do rei. O darás da casa dos tesoureiros do rei. Ou seja, ele está falando: eu ajudo, eu dou mais. Se faltar, eu dou mais. Versículo 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faz. No capítulo 6, o rei Dario, ele manda os opositores, que eram os chefes que estavam da além do rio, fazer isso, contribuir com o que precisasse. Agora aqui não está claro se é para esses, se são opositores ou se são a favor do povo. Mas independente, a todos aqueles que eram da além do rio, para o lado de Judá, todos que estavam ali próximos a Judá, próximos a Jerusalém, tinha que ajudar na obra se precisasse. Ou seja, está faltando alguma coisa. O sacerdote está vendo que o fogo vai apagar. O sacerdote está vendo que vai faltar animal para o sacrifício. O sacerdote está vendo que vai faltar trigo, que vai faltar as coisas
o sacerdote pode correr para qualquer um dos reinos em volta e pode pedir que eles têm que dar. Isso é providência de Deus, sim ou não? E isso aqui é a mão de Deus. É a mão de Deus. Como é que um rei pagão é convencido a abençoar na obra do Senhor? Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Versículo... qual é o versículo mesmo? 22. Até 100 talentos de prata. Ó, eu fui calcular só esse aqui. 100 talentos de prata. 100 talentos de prata é quase 4 toneladas só de prata. Então não é pouca coisa. Aí a gente pensa na viagem. Eles têm que levar isso para Jerusalém. Tem que viajar com isso. Só que aqui, essa oferta, eles vão receber de lá de perto. O rei Ataxerxes, ele está dando um limite. Ele está dando um limite, ó, até 100 talentos de prata. Ou seja, tem uma quantia reservada se vocês precisarem. Eles já estão levando um tesouro da Babilônia. Já falou para os outros reinos em volta que se precisar, podia dar. E aí tem esse limite. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho e até 100 batos de azeite. Isso aqui são coisas caras e que precisam. E sal sem conta. Aí a gente pode olhar assim e falar, sal ele falou que pode dar liberado, né? Mas se eu te falar, o sal daquele tempo não era o sal de hoje não. Porque hoje a gente tem geladeira. Não, naquele tempo o sal tinha que conservar tudo. Lembra das passagens de Jesus? A história diz que os soldados romanos, eles também eram pagos com sal. Então, o sal era precioso, mas o sal ele liberou à vontade. E precisa mesmo, porque precisa conservar os animais antes. Precisa muito de sal. Então, o sal ele deixou sem medida. Pode pegar à vontade. E é coisa cara também. Versículo 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandamento do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Agora ele está pensando nele. Tudo tinha um plano. Ele quer fazer um grande sacrifício, né? Ele quer fazer um grande culto que ele está oferecendo a o Deus do céu. Ele está pensando nele. Mas ele está pensando que ele está pensando nele, porque na verdade é a mão de Deus agindo em favor do povo. Ele tem um interesse, mas Deus tem um ainda maior, que é trazer restauração. A cidade estava sem muros, porque Deus começou com o tempo. Porque Deus começa primeiro com as coisas internas, para depois fazer as coisas externas. Deus trabalha primeiro dentro de nós, para depois trabalhar fora de nós. E depois que ele trabalha dentro, é que vem a restauração. Amém? Amém. A primeira coisa que tem que consertar é o altar. A primeira coisa que tem que estar de acordo é o altar. E o que vem depois é importante, mas não é a primazia das coisas. Primeiro o altar. A gente tem que preocupar com o altar. Por causa do altar, Deus levantou 2 profetas para falar duro com aquele povo nos capítulos passados. Primeiro o altar. E a partir daqui, as coisas vão ficando boas. Versículo 24. Também vos fazermos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros dessa casa do Senhor, que se não lhe possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Ou seja, estão isentos.
Eles estão indo para Jerusalém isento de pagar qualquer imposto. Não tem que pagar nada. Não deve nada para o rei. Não tem que pagar nada. Eles estão indo sem dever nada. Ô coisa boa. Ó Deus trabalhando. Ó Deus agindo. Eles não devem nada para o rei. Eles estão indo como servos do Senhor. Não estão indo como cidadão da Babilônia, não. Eles estão indo para Jerusalém como servos de Deus. A ordem foi essa. Ir para a Babilônia, fazer um sacrifício, arrumar a casa como servo de Deus, não como servo de Artaxerxes. Versículo 25. E tu, Esdras, aqui é onde ele reconhece, ó. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, e a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem, as farei saber. Olha o que ele quer. Aquela parte de Jerusalém, agora, isso aqui é forte. Ele quer que todo aquele lugar, tanto Jerusalém quanto toda aquela província, seja conforme a lei de Deus. Não, aqui pro lado de cá do rio, quem manda sou eu, é o rei Artaxerxes. Daquele lado de lá, quem é que vai mandar? É a lei de Deus. É isso que ele está fazendo. Imagine a gente morar em um lugar onde a lei é a lei de Deus, irmãos. Que só tem justiça na lei de Deus. Justiça, tem misericórdia? Tem. Mas é uma vida justa. E é isso que ele está fazendo. Esdras, levanta homens aí, conforme a sabedoria, para julgar o povo. Julgar o povo. E quem não sabe você vai ensinar. Você vai fazer saber. É isso que ele está ordenando. Para Esdras ensinar aquele povo e estabelecer em todo aquele lugar a lei de Deus. É ou não é uma missão onde esses homens estão indo dar uma chacoalhada naquele povo? Glória a Deus. É ou não é uma ida para Jerusalém para avivar aquele lugar com a lei de Deus, com a palavra de Deus? Amém? É isso que ele está fazendo. É a mão de Deus. Então ele ensina mais. Ele agora é ordenado pelo rei para ensinar mais gente, para julgar com sabedoria. Quem não sabe você ensina. É isso que ele está fazendo. Versículo 26. A coisa começa a melhorar ainda mais. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Aí agora a coisa ficou séria. Porque agora Esdras ele tem a ordenança, a liberação, tem o recurso e agora ele tem a autoridade. Irmão, só quem anda com Deus para chegar nesse nível. Só quem anda com Deus para chegar nesse nível. Porque agora ele está recebendo autoridade. Autoridade. Tem gente que faz isso aqui tudo certinho. Quando chega na autoridade, desanda tudo. Porque não sabe lidar. Mas aqui é alguém que examinou a palavra. E vai cumprir. Ele preparou o coração dele para isso. Ele mesmo falou, preparou o coração para chegar nesse nível. E ele alcançou. Agora ele está recebendo autoridade. Quem não observar, ou seja, todo o povo. Mas tem uns lá que é um povo terrível. Faz o que com esse povo? Mata, prende, deporta, multa, toma a casa, toma o carro. Aqui tem que andar direito. Doeu no bolso, o cara conserta. É assim. Naquele tempo, era desse jeito. Quem ia querer andar errado? Querendo ou não, o povo anda. Amém.
É verdade. Querendo ou não. No tempo de Davi era assim. No tempo de Davi era desse jeito. Não tinha essa de andar errado. Uma vez Natan chega para Davi e fala: ó Davi, um homem foi lá. Tinha um homem só tinha a sua ovelhinha. Veio um estrangeiro e roubou a ovelhinha desse homem. A única que ele tinha, Davi falou: vai ter que morrer. Porque Davi era justiça na hora. Ele já sabia. Só que aí o caso era ele, né? Era ele que tinha feito isso. Então ele vai clamar por misericórdia. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque era o padrão. Era assim que as coisas aconteciam. Tinha sabedoria de sobra. Tinha sabedoria? Tinha de sobra. Mas tinha também o rigor e o juízo. Tinha sabedoria? Tinha. Tinha rigor e juízo? Tinha. E tinha também a misericórdia. Porque é assim que Deus é. Amém? Agora esses países tem a lei. Os países aí que tem, perde a mão. Perde a mão. Ou então vai deportado, prisão perpétua. É desse jeito. Aí não tem ladrão, que ninguém quer perder a mão. É o que o rei Artaxerxes está dando autoridade para Esdras fazer. É esse tipo de coisa. É essa autoridade. E diante disso, o que fazer? Com a mão de Deus poderosa agindo desse jeito. O que faz? Faz isso aqui, ó. Versículo 27. Adora ao Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aleluia. Bendito seja Deus. O rei está pensando que é para ele, o rei está pensando que a vantagem é para ele, mas não, o Senhor inspirou ele, porque nós vamos dar uma festa. Glória a Deus. É para isso. O rei está pensando que ele está tendo uma grande vantagem. Talvez ele vai receber a bênção dele, porque Deus é fiel. Mas a grande vantagem é para o povo de Deus, que agora vai andar na linha. Vai haver um avivamento naquele lugar e nós vamos fazer uma festa para Deus ali. A vantagem, ele está adorando a Deus por isso. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Essa frase aqui é linda que ele fala, ó. Me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim. Irmão, não tem esforço certo se não for a mão do Senhor. Ele está adorando a Deus aqui. Ele reconhece o esforço dele, que não é fácil estudar, não é fácil ter coragem para chegar para conversar com o rei, não é fácil liderar um povo, não é fácil. Não é fácil viajar com o povo. Quem já fez caravana sabe. Meu Deus, é uma luta. Não é fácil. Mas o esforço é o quê? Segundo a mão de Deus. É segundo a mão do Senhor. Não é fácil não. Tem que ter esforço mesmo. Mas a gente vai chegar e falar, não, eu fiz, eu sou bom. Não, é segundo a mão de Deus. Ele tá engrandecendo o nome do Senhor porque foi segundo a mão de Deus. Não foi ele. Não foi ele. Teve esforço? Teve. Nós temos que se esforçar. A gente tem que se esforçar pela obra de Deus. E Deus levanta Esdras ali para fazer essa missão. Mas ele tinha preparado o coração dele. Deus tem uma missão para mim e tem uma missão para você. Só que a gente tem que preparar o coração. Tem que preparar o coração. Eu vou cumprir e vou desaparecer. Eu não quero holofote, eu não vou ficar famoso, não, eu não quero, eu vou cumprir a minha missão. Se Deus quiser, Ele exalta, se Deus quiser, Ele abençoa, mas o importante é a missão ser executada. É assim que se prepara um coração, porque muitos se perderam no meio do caminho por causa disso. Deus começa a abençoar, Deus começa a soprar o nome, Deus começa a levantar, mas aí o coração quer engrandecer. Mas Esdras está chegando no final dessa pequena história que nós lemos aqui, que é a questão da viagem, e ele fala, foi segundo a mão do Senhor sobre mim.
e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Olha que interessante. O rei já tinha liberado, só que o povo tinha suas vidas. O povo tinha suas vidas. O que acontece? Tem gente que foi chamado para adorar, mas tem sua vida e não quer largar. Tem gente que foi chamado para pastorear, mas tem sua vida e não quer largar para poder fazer a obra. Tem gente que tem uma missão, mas ainda a prioridade é a vida dele. Esdras, com o seu esforço e a mão do Senhor, ele vai atrás. Ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Sozinho a gente não consegue. Eu preciso de você, você talvez precisa de mim, mas sozinho a gente não consegue. Esdras, brilhante, com toda essa capacidade, com todo o conhecimento, ele não vira e fala, eu vou subir sozinho, lá vai ter um avivamento. Não, vou levar mais gente comigo. Preciso de mais gente nessa caminhada. E é por isso que a gente está aqui. Porque talvez dava até pra gente adorar a Deus de casa. Talvez dava até pra gente orar em casa. Mas Deus, Ele quer isso aqui. O ajuntamento do povo de Deus pra gente fazer uma obra pra Ele. A gente precisa um dos outros. E Esdras vai atrás. E ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Nem todo mundo foi. Tinha muita gente ainda na Babilônia. Essa aqui é a segunda leva. A primeira foi quase 50 mil. Essa aqui, alguns estudiosos falam que foi 1.500. Outros falam que foi perto de 2.000. Nessa faixa. Foi bem menor do que a outra, sim ou não? Bem menor do que a outra. Mas essa daqui também é poderosa. Porque agora eles vão com uma missão. Qual é a missão? Restaurar tudo que está errado. Chega lá, Esdras vai fazer o quê? Vai ensinar o povo como é que faz o sacrifício, como é que faz as festas, como é que faz a adoração, o fogo que não pode se apagar, como é que cuida do templo. Esdras vai ensinar tudo conforme está aqui no Pentateuco, na lei de Moisés. Esdras sabe e está indo agora ensinar. Provavelmente no meio do caminho ele já está indo o quê? Ensinando. Né? Então, essa mensagem eu tenho certeza que Deus falou com você. Capítulo 8, semana que vem, vai ser uma bênção também, porque aí nós vamos falar da viagem, quem é que foi, a lista dos que voltaram com ele da Babilônia, né? Para encarar uma viagem dessa, o povo tem que ser de fé. Tem que ser de fé. Não tem uma viagem hoje para nós fazer que pode ser tão difícil quanto essa. Não tem. Aleluia. A gente pode atravessar esse continente aqui, que não vai ser tão difícil quanto foi naquela época fazer uma viagem dessa. Mas o povo foi para adorar a Deus. Amém? Amém.